3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Gamer Profile Podcast. Como é que isso é possível, cara? A gente mal começou o podcast e já está no quarto episódio. Mas é isso aí, a gente tem muitos convidados bons para conversar, muitas pessoas agradáveis para conversar. Mas o que é o Gamer Profile? Gamer Profile Podcast, onde a gente faz um 360 com pessoas muito interessantes da indústria de games e pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada como profissional da indústria, sejam eles artistas, voice-over actors, né, que fazem as vozes, sejam desenvolvedores, sejam colegas de profissão de marketing, sejam criadores de conteúdos, ou como no caso de hoje, uma interseção de algumas coisas que eu disse antes, mas também um grande amigo pessoal meu, uma pessoa que eu conheci e fiz uma grande amizade nessa jornada, Rafael Silver Caetano. Seja muito bem-vindo ao Gamer Profile. Muito obrigado, Celso Humildes. Cara, é uma honra estar aqui, assim, mais do que um privilégio. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e conversar contigo é sempre um grande prazer, né? Então, sempre que eu escapo ali e vejo você online na live, eu gosto de estar ali presente, marcando, vendo aqui as interações e tudo mais. Então, é muito bom estar aqui hoje, pra gente conversar, trocar uma ideia. Eu acho que o tipo de conversa que a gente, cara, todo esse tempo que a gente conhece, eu acho que a gente mal teve tempo de realmente ter uma conversa assim, cara, um bate-papo, sabe? De trocar ideia, conhecer o lado um do outro e ver ali um pouco mais da vida de cada um, né? Assim, então, eu tô felizão de estar aqui contigo hoje para conversar. Cara, eu fico muito feliz. Eu realmente fiquei muito feliz também quando você aceitou o convite. Para quem está chegando agora, esse é o quarto episódio, né, do Gamer Profile. O primeiro episódio ele era para ser gravado com um grande amigo meu também, o Jiraya, mas ele teve uma situação onde ele não vai poder gravar por um tempo, então eu tive que repaginar essa visão. Então, o primeiro Gamer Profile foi comigo, eu fiz ele comigo, são só 15 minutos, é uma pequena introdução de quem eu sou. O segundo episódio foi com a Café com FPS, que é uma personalidade do TikTok que eu acho super gente fina. E o terceiro episódio foi ontem também, com o Parforte, que é uma grande personalidade do TikTok. Ambas pessoas eu não conheci, então foi uma interação muito genuína, muito bacana que a gente teve. E hoje a gente está tendo uma experiência diferente, porque com o Silver eu tenho uma história, ele é um grande amigo meu, ele já prestou serviços para a companhia com quem eu trabalhava diretamente comigo, e é uma pessoa com quem eu nurture, né? Eu cresci um carinho muito grande com a pessoa dele, com o profissionalismo dele, e é muito, muito, muito legal tá podendo fazer o Gamer Profile com ele hoje. E como a gente está gravando ao vivo, a gente tem a oportunidade de fazer algumas interações aqui com a galera, e a gente tem aqui o Mr. Art TV, eu não sei o que é isso, mas esse é o Goiano, essa foto é do Goiano, então seja bem-vindo, Goiano Game, muito bom te ver aqui ao vivo com a gente, na gravação do quarto Gamer Profile. E, meu Deus do céu, a gente começou a spawnar agora, todo mundo, a gente estava falando das épocas de muito tempo atrás. A Dé do Diablo 3, seja muito bem-vinda, Dé. Quanto tempo, quantos anos? Seja muito bem-vinda aqui à Live da Humildade e à gravação ao vivo do Gamer Profile. Fiquem à vontade de interagir com a gente e a gente tenta aí trazer alguns comentários aqui para a live assim que possível. Assim como o Breno Silva lá no TikTok. Seja muito bem-vindo e olá para você também. Silvia, vamos começar do começo, então. Como o Gamer Profile ele é sobre você, a gente não vai estar falando sobre mim aqui. Eu queria saber qual que é a sua primeira memória não na indústria, mas sobre videogames. Qual foi a primeira vez que você tocou num videogame? Você viu alguma coisa? Conta um pouquinho para a gente desse primeiro contato com o que virou uma paixão. Eu imagino, não colocando palavras na sua boca, mas conta para a gente o que te fez se apaixonar por essa indústria e por gaming. Então, sobre paixão, cara, assim, são palavras que eu como sabe, com grande prazer, porque eu nutro com grande prazer, porque assim, minha primeira memória com games foi quando eu tinha 2 anos de idade, tipo, bem pequeno mesmo, contato ali. Eu fui uma pessoa muito agraciada, né, nesse sentido, assim, tinha as coisas em casa do meu pai, teve ali um Atari, temos um computador desde cedo, então o meu primeiro jogo que eu joguei foi um Sonic 3D no PC, né? Eu tentei pedir minha mãe pra arranjar foto disso, que eles tinham fotografado isso lá em casa, mas ela não conseguiu achar. Mas, assim, pronto, uma criança. Eu não tenho memórias específicas de como eu jogava aquilo, mas a minha interação, a minha primeira memória de foto, assim, vem dali, né? Tem fotinhas, tipo, eu jogando... Oh, meu Deus. Eu jogando no Atari ou
o meu Soniczinho lá, então Green Hill e tudo mais, é onde vem as minhas primeiras experiências, né? Tanto que eu gosto muito, eu tenho uma paixão assim, muito grande pela franquia do Sonic por conta disso, sabe? É. Ali veio. O Sonic você jogou, acredito que no Master System, né? Porque no Atari eu não lembro de ter visto o Sonic lá. A não ser que tenha algum port muito bizarro que eu nunca vi. Mas como a memória é muito antiga sua, pode estar ali É, meio que essa. bagunçada. É, O, não, eu falei Atari, não, mesmo, pô, uma bobeira que eu falei, né? Mas seria o Mega Drive. o Aí eu Mega. acho que é o Mega Drive, né? Que aí sim, tem um joguinho lá um dos primeiros Sonics, que é uma daquelas fases com aquele fundo background vermelhão, né? Mas com as cores um pouco mais, tipo. Acho que já era um pouco mais nível de Nintendo, assim, as cores, né? Então. Sim, É sim. o que eu, é o que eu consigo me recordar, sabe? Mas se eu tiver cometendo algum engano aí com relação aos consoles, a galera mais veterana de consoles old school pode me corrigir à vontade. Não, Mas é foi ali, porque tipo, eu sou mais velho que você, então eu tenho esses pequenos detalhes mais bem definidos na minha cabeça. Pra mim é uma memória muito fragmentada, mas eu tenho certeza que os primeiros jogos, assim, a interação foi com Sonic, sabe? Não, Foi bem nessa idade. eu estava falando com a Café com FPS ontem, na verdade, e ela também compartilha essa memória sua do Sonic, e realmente a gente falou até um pouco sobre o que era para uma criança muito nova, né? Essa explosão de cores e velocidade, assim, uma coisa muito lúdica, muito Aham. agradável. Deve ter sido assim o máximo para você olhar aquilo e falar assim, meu, o que é isso? E eu controlo isso, que também era uma coisa nova, né? Pro tempo. Sim, é tipo. O Sonic 3D eu ainda me lembro mais. As minhas interações com computadores são muito mais nítidas, né? Pelo menos nessa faixa de idade que era pequeno. Que era. Eu lembro de eu passar pra um lado pro outro, ter que passar num túnel, cair numa plataforma, aparecer na outra, tinha que libertar os passarinhos e tal. Tudo aquilo pra mim, tipo. Eu não sabia aonde eu queria chegar, né? Eu tava jogando ali, eu era reativo. Pronto, sendo uma criança, a única coisa que você imagina é que eu tava sendo apenas reativo a tudo que tava acontecendo. Mas aquilo pra mim era assim a coisa mais incrível. Então era diversão o tempo todo e pra mim foi dali pra outras coisas. Então depois veio Nintendo, aí teve Aladdin, teve jogo do Rei Leão, é, pô, joguinhos do Power Ranger, teve Mario, um grande Mario, Claro. Mas Fighter. e isso, você jogava essas experiências a partir do que? Era um console dos seus pais? Era uma coisa que eles deram para Era. você? Como é que era isso? É o console dos meus pais, né? Tipo, eu acho que meu pai era muito, assim, ligado essa parte de jogos também. Meu pai sempre foi muito ligado. Minha mãe, mais ou menos, porque, pronto, é uma pessoa com a mentalidade ali um pouco mais assim, eu gosto de jogos, mas tem responsabilidades, eu sou muito responsável ali, compromisso com a igreja e tudo mais, mas ainda assim, é, o videogame ali era divertido, é engraçado, porque eu tenho memórias, fragmentos assim de acordar de manhã e ver minha mãe e meu pai zerando Aladdin, Olha sabe? que Jogando a barato. missão. Tipo assim, é uns fragmentos que eu fico, caraca, velho. Chegar de manhã, tá lá meu pai e minha mãe fazendo a partezinha com o Abu e tal, jogando o joguinho do Aladdin. Eu fico, caraca, velho. Por que esses fragmentos vêm assim na minha cabeça do nada, sabe? E eu jogava, tipo, basicamente era assim, bota o controle na mão dele e ele brinca, sabe? Eu lembro de ir pra casa dos meus primos, meu pai alugava o console na locadora às vezes, e que tipo, teve uma época que ele vendeu o console, ia alugava o console na locadora, levava pra casa dos meus primos, jogava eu, ele, mais dois primos, com quem até hoje eu tenho muito contato e jogo muito videogame, por sinal, e jogávamos Top Gear, sabe? Era ali, tipo, a tarde inteira tentando zerar Top Gear em Sim. dupla. Cara, era cada coisa, tipo, era. Deixa eu ver. Jogos dos Power Rangers, como eu mencionei mais cedo. Depois de um tempo, assim, depois que eu tive um pouquinho mais de idade, tipo 6, 7 anos, que aí já não tinha os consoles lá em casa, né? Meu pai vendeu o Nintendo. Joguei muito Star Fox, cara. Eu tenho muita lembrança de Star Fox.
Sim. E não era o Super Nintendo. Era o NES, era o caixote cinza. Sim. Isso isso eu tenho certeza. E aí. Assim, depois eu fui pro rumo dos emuladores, né? E aí nos emuladores, pronto, foi uma cachoeira de jogos. Porque Sim. emulador você expande o range infinito. Mas antes da gente fazer a transição própria para isso, você estava falando de experiências que você tinha de consoles dos seus pais. Qual é a primeira memória Uhum. que você tem de ter um console, de você ter acesso a um console que teoricamente fosse seu, por mais que às vezes fosse dos seus pais, mas você jogava muito mais do que eles? Qual que é a memória mais clara que você tem dessa época específica? Aí seria um PlayStation. Aí já sempre foi o PlayStation, né? Porque, imagina, Sim, meus pais não iam dar um console pra uma criança que nem entende as coisas que tá fazendo ainda, né? Então, claro. assim, aí já veio ali, salta ali pros meus. Deixa eu ver, eu ainda tava morando na casa da minha avó. Então seria ali por volta dos meus 6 anos de idade, eu tinha um PlayStation. E aí. Assim, você fala questão de eu ter um console, mas meu pai, por exemplo, comprou o console. Olha, filho, você tem um console, que legal, você pode jogar seus joguinhos. Só que meu pai, por exemplo, fã de Gran Turismo. Por que você acha que ele comprou um console? Não foi por causa do filho, foi por causa do Gran Turismo, cara. Claro, é desculpa, Eu, né? eu sou a desculpa, tá ligado? Claro. E assim, aí eu lembro, tipo, jogar Gran Turismo, Tekken. Eu acredito que muita gente que teve o PlayStation 1 vai se lembrar que o PlayStation 1 vinha com um CD de demo. E esse CD de demo vinha com uma série de joguinhos pra você jogar um curto trecho deles, né? Então, ali eu lembro de Onimusha, eu lembro de uma outra versão do Crash 3, Medieval, Spyro. E ali foi local pra poder conhecer outros jogos, né? Então, dali eu ia pros jogos completos que eu ficava jogando aquele jogo, e depois ia, pai, eu quero jogar esse jogo e tal. Aí ele foi lá, ele tinha um amigo que vendia vários jogos, a gente ia na casa dele, cara, chegava lá, umas bibliotecas de jogos, assim, escolhe aí e tal. Aí joguei Caramba. ali, era, deixa eu ver, o jogo que eu, o jogo que eu mais joguei no PlayStation teria sido muito provavelmente Crash. É, Porque, né? por mais que um dos meus favoritos no PlayStation tivesse sido Tekken 3 especificamente, pronto, era um jogo violento e minha mãe não gostava que eu jogasse esses jogos. Certo. Aí, o que minha mãe fez? Minha mãe chegou e falou: Olha, você não vai jogar esse jogo. Eu gosto desse jogo. Não, você não vai jogar esse jogo. Então, o que fizemos? Meu pai tinha um outro amigo lá que também gostava de videogame e falou: Você vai trocar o CD. Aí trocamos. Ele me deu um joguinho que era tipo. Era uma minhoquinha espacial, que eu não lembro o nome do Ok. jogo. Worm Jet, sei lá, um negócio assim. E aí. Earthworm Jim? Eu. Acho que era. Ok. Worm Jim. Yeah, Ok. exato. E aí. Trocamos os CDs. Tá. Esse jogo você pode jogar. Ok. Por quê? Não sei. Não é lá muito diferente. Eu acho que é porque é mais. O Misty. O Goiano falou, o From Jim, exato. Ele Exato. falou, mas Mega Man também, Mega Man 8, joguei pra caramba, adorava. Mega Man 8. Mega Man 8 e toda a série X do Mega Man que tinha no PlayStation, eu joguei. Adoro, cara. Mega Man, assim, Mega Man e Rockman, pra mim, são lembranças fantásticas. Tipo, eu adorava. Quando você falou questão de velocidade. O Rockman não tinha essa questão de velocidade, né? Tipo, era você ter o controle do personagem, ter o momento, as lutas ali dos boss eram legais e as fases eram muito radicais. Tipo, você tinha a fase que você tava nadando, tinha a fase da moto no Mega Man X 5, provavelmente X5. Cara, era incrível. Eu adorava aquela moto. Você tinha que fazer a passagem por vários obstáculos e colecionando várias orbes Sim. para que no final, quando você jogasse a tua moto, a moto também abrisse uma passagem pra você pegar a armadura, uma peça de armadura. Cara, Hum. eu adorava aquela fase. Eu adorava. Mas, Ah, ô, Silvio, e. desculpa te interromper. Você estava me falando do jogo que você mais jogou no PlayStation 1, no caso, foi o Crash. Mas eu queria te perguntar Crash. assim: qual é o jogo de PlayStation 1 que, não necessariamente o que você mais jogou, mas pode ser a mesma resposta, mas o mais memorável, que eu acho que, como esse foi o seu primeiro console, que era praticamente todo seu, quando é que você jogou um jogo e falou assim: Meu Deus, eu acho que eu vou fazer isso pro resto da minha vida?
Você consegue acessar essa memória de alguma forma? Humildes. Essa resposta, eu diria que assim, acho que não vem atrelado só do console ou sólido. Porque eu cresci realmente jogando videogame a vida inteira. Tipo, eu joguei videogame no PC, eu joguei videogame ali no Mega Drive, eu joguei no Nintendo, eu joguei no PlayStation. Então, eu acho que a resposta disso não fica atrelada com um jogo só, sabe? Foi um jogo que despertou um sentimento, que me despertou mais uma curiosidade, foi pra outro jogo, e foi pra outro jogo. Por exemplo, no que diz respeito a jogos de luta. Pô, foi no Street Fighter, depois fui pro Tekken, joguei Blood Horror, joguei Soul Calibur, sabe? Foi uma série de jogos, aí jogos de corrida, pô, Gran Turismo com meu pai ali, que eu nutro uma memória muito afetiva sobre jogos de corrida por causa do meu pai. Crash Team Racing, que é muito divertido, porque é uma cópia de Mario Kart, mas, tipo, muito mais divertido. O F-Zero no Nintendo, que era uma parada, tipo, F-Zero pra mim é super caótico, mas eu gostava de jogar. Super caótico, mas eu gostava de jogar. Star Fox, pô, Star Fox nem se fala. Star Fox eu falava, caraca, mano, é só ficar aqui correndo, apontando pra nave ligando, tirando, mas era divertido. Era simples, mas super entertaining. Então, assim, é uma resposta que eu não consigo dizer pra ti num único console, qual que é o console que me fez, qual que é o jogo que me fez falar assim, eu quero jogar jogos pelo resto da minha vida, cara. Eu jogo jogos pelo resto da minha vida porque os jogos são como um amigo, sabe? Tipo, os jogos são como um amigo pra mim. Os jogos são uma companhia personificada. Eu sei que é uma cara bem besta de dizer, mas é uma companhia personificada pra mim. Teve sempre presente na minha vida. Eu não tenho desejo de me afastar. Eu acho que formou parte de quem eu sou enormemente, sabe? As amizades que eu pude fazer, aonde até a minha mente vai em termos de criatividade. Tem ali um grande. Como chama? Uma grande influência, né? As histórias que você vai aprendendo, porque depois de um tempo você vai amadurecendo. Então, quando eu fiz 9 anos, eu joguei Final Fantasy VII a primeira vez. Aí depois joguei Final Fantasy VII, tipo, aí tive contato, tive curiosidade de querer aprender outros idiomas, porque eu queria entender o que se passava, o que eu tava jogando. Porque uma coisa é você jogar o jogo, outra coisa é quando você começa a ter contato com os jogos que tem história. E aquilo, tipo, sem eu entender a história, só com o cinemático daquilo, né? Aquilo já me comovia de certa forma. Então, me dava mais interesse em querer compreender. Então, a minha curiosidade sobre aprender idiomas também tá muito ligada aos jogos. A minha facilidade para aprender idiomas tá muito ligada a jogos. Então, é difícil falar assim, Silvia, qual que é o jogo que você faz a vida toda? Cara, os jogos são parte de mim. Tipo, eu acho que 50% de mim ali, 40% de mim são os jogos, sabe? Eu posso não ser o cara pro player, eu posso não ser o cara com expertise de um speedrunner, mas a minha paixão por jogos, eu te garanto que é autêntica, sabe? É uma coisa que tá ali sempre presente, desde molequinho. Desde os estresses que eu passei, porque imagina, quando eu tinha um dia ruim, ou quando eu tinha algum bullying na escola, eu só queria chegar em casa e jogar videogame, porque jogar videogame não colocar que eu realmente, tipo, eu e eu, sabe? É eu, tipo, entendendo mais sobre as coisas ali daquele universo. E eu tinha depois assunto pra conversar com outras pessoas que também tinham interesse daquilo. Que na escola também acabei conhecendo pessoas que também se identificavam. Mas imagina, eu cresci numa cidade do interior, e na cidade do interior não eram todos que tinham acesso a isso. E então eu trazia amigos pra minha casa pra poder jogar. Então, isso me ajudou. Então, certamente também me influenciou a conseguir ter amizades ali, tipo, me divertia, passava horas ali, era um ambiente seguro, porque minha mãe, por mais falar, minha mãe era engraçada, ela reclamava que eu gastava muito tempo jogando videogames, ao mesmo tempo ela agradecia por eu gastar muito tempo jogando videogame, porque o filho em casa era menos arriscado do que o filho na rua, talvez, sabe? Então, havia aquele balanço. Mas videogames pra mim, o meu desejo de
sabe, a minha proficiência em ser, por exemplo, um aluno que foi bom na escola também estava ligado a videogames. Por quê? Quando eu fui pro fundamental, minha mãe falou: as regras vão mudar. Agora você só joga videogame nos fins de semana. E você tem que estudar todo dia, suas notas têm que permanecerem altas, senão você fica de castigo, você não joga videogame. Então, tipo, automaticamente, o videogame também era moeda de troca na minha vida. Então, tudo na minha vida tinha videogame envolvido. Sim. Sabe? Ô Silvio, você mencionou sobre idiomas, e até uma coisa que existe uma coincidência entre nós com a minha história. Eu cheguei nos Estados Unidos com 19 anos e eu não falava inglês quando eu cheguei aqui, diferente de você, que acho que foi autodidata, mas eu queria saber mais de você sobre isso em um segundo. No meu caso, Pokémon Yellow no Game Boy Color e o Legend of the Dragoon do PlayStation 1 foram fundamentais para o crescimento do meu vocabulário, né? Não, obviamente, da minha pronúncia, isso eu tive que praticar no meu dia a dia ali, com a imersão do lugar onde eu estava, mas eles foram fundamentais para mim. Você mencionou sobre idiomas, então eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu sei que você tem inglês fluente, porque em situações de trabalho onde a gente estava trocando informações, você sempre foi muito proativo e com uma proficiência muito boa. Eu lembro, inclusive, agora eu estou buscando na memória muito vaga minha, você inclusive traduziu um blog para mim, que eu não tinha como traduzir em uma ocasião, e eu precisava priorizar outras coisas, então eu acabei passando essa informação para você. Inclusive era um blog do Doomfist, se eu lembro bem. Né? Mas eu queria perguntar para você, quantas línguas você aprendeu a partir de videogames, né? Porque existe, obviamente, uma exposição à língua japonesa, e como é que foi esse processo de aprendizado para você? Então, videogames me ajudaram muito com o inglês, primeiramente. E então, eu fiz formação depois na FISC, né, na escola de inglês lá na FISC. Mas, cara, pronto, foi um pouco autodidata, porque sempre foi muito contato. Assistir filmes em inglês, assistir séries, consumir o máximo possível de conteúdo em inglês. Jogar RPG. Pronto, não tinha servidor brasileiro, era tudo servidor gringo. Então, conversar com pessoas do mundo todo em inglês, tentar estabelecer contatos, estabelecer elos ali, era importante. Então, a minha parte de inglês foi desenvolvida a partir daí, né, nesse aspecto. A parte de outros idiomas, espanhol eu acho que foi um pouco por associação, assim, foi um pouco mais de convivência que, por um lado, de alguns momentos em que eu tive contato com guildas, né, ali na América Latina. O japonês animes ajudaram muito. Aí depois eu tive a curiosidade de aprender mais, e a gente vê como que o japonês do anime é um japonês um pouco mais casual e tudo mais. E você tem um lado um pouco mais formal, que é o que é aprendido literariamente, né? E aquilo foi trazendo um pouco de luz, assim, mas sempre foi bom porque eu tinha um guia, né? Tipo, tinha um norte ali. Por que eu aprendi japonês a primeira vez? Eu fui jogar Final Fantasy 3. E Final Fantasy 3 era... Pronto, boa parte dele escrito com o hiragana, mas aí também algumas poucas expressões utilizando o ideograma do katakana e alguns kanjis. Não tinha muito como fazer uma correlação, mas eu acompanhava com um alfabeto do lado, né? Eu tinha impresso assim, juntava as palavras. Como já era uma época que eu já podia ter internet, eu conseguia escrever a palavra. Quando era coisas que eu tava mais focado na história, eu queria pegar aqui essa parte, entender, eu ia jogando ali a informação, ia pegando algumas palavras. Então, como os animes ajudam também, tipo, a associar, o hiragana tu lê, aquilo que tu lê, aquilo que tá sendo pronunciado. Então, eu conseguia associar aquela informação e falar, beleza, isso aqui é o que foi dito, e eu conseguia associar os momentos em que podia ser utilizado ou não utilizado, as palavras. Então, todo o conhecimento de japonês. Inclusive, eu tô estudando hoje em dia ainda, porque é uma língua relativamente difícil de você memorizar, né? Você pega na hora, sem algumas coisas, mas, cara, você exercitar é outra coisa. Você exercitar e manter e tornar aquilo natural. A minha meta é conseguir tornar o japonês natural, assim como eu tornei o inglês. Então, estudo ainda hoje porque tem ali planos, eu e minha esposa, a gente fazer uma viagem pro Japão, e eu não quero chegar lá e não ser um cara que não consegue entender nada do que se passa, né? Tipo, não conseguir ler um letreiro, não conseguir ler um menu, um cardápio, então
estamos ali estudando ainda até hoje. É um idioma que, como ele tá muito ligado a uma boa parte da minha vida, da minha cultura, né, particular ali, do lado game, do lado pessoa que é fã de anime, um geek side, assim, eu tenho muito interesse em aprender e continuar estudando. Mas assim, eu nunca dispensei aprender qualquer língua, sabe? Tem línguas que eu tenho mais apreço e mais vontade. Igual, eu lembro que uma vez eu joguei Blade and Soul, que é um jogo da NCSoft lá, e eles lançaram uma vez um servidor na China. Falei, cara, eu quero aprender, eu vou. Só pra poder. Eu aprendi pequenas coisas, tipo, eu aprendi: oi, tudo bem? Party, please. Sabe, eu aprendi isso. Só pra poder conseguir, tipo, interagir e participar de certos eventos com a galera. Mas não, o chinês eu ainda tô longe. Não. Um dia, quem sabe. Eu sempre fui assim, uma pessoa que gosta muito de ter contato com idiomas, então eu acho que eu deixo ali na minha lista de línguas para aprender e tal. Mas é basicamente por aí. Fluente mesmo é a língua nativa, português, e o inglês. Muito bom, muito bom. Bom, agora a gente vai dar um pequeno intervalo aqui para dar um salve para a galera, né? O Goiano falou aí que ele tomou um ad mais cedo. Para quem está assistindo, gente, em outras plataformas, o TikTok também está fazendo broadcast. Lá você não vai tomar ads na cara, pelo menos até onde eu saiba. E já que a gente está falando de TikTok, o Goiano chegou lá. Queria mandar um salve para a galera que está assistindo no TikTok. Bastante gente nova está chegando na live pela primeira vez. Então, agradeço muito aí vocês darem uma oportunidade nessa vida de atenção, de spam tão pequena que você tem hoje em dia, de você parar e buscar um conteúdo que eu espero que seja de qualidade, aí, que esteja informando e trazendo um pouquinho de leveza para a vida de vocês. Para a galera especificamente no TikTok, a gente está com uma meta aí de bater 50 followers, 50 seguidores. Então, agradeço muito para quem quiser seguir esse conteúdo e me ajudar a bater essa primeira meta. E a gente começou o canal, o quê? Tem mais ou menos uma semana, então agradeço muito a presença de vocês. Muito bem, voltando aqui para o meu convidado, que é o Rafael Caetano Silver, um grande amigo meu, que trabalhou comigo aí, inclusive, em muitos projetos da Blizzard Entertainment aqui na Califórnia. Silver, eu queria voltar para você, então, voltar lá para o PlayStation 1, que a gente pegou essa tangente das línguas, porque eu achei muito interessante, e perguntar para você o que veio depois do PlayStation 1 para você? PlayStation 2? Eu sei que em algum momento a gente vai chegar em PC, mas eu quero tentar tracejar direitinho até lá. Então, o PC vem com mais força nesse momento, porque o PC sempre esteve presente, porém, o que acontece? Eu tive contato com o PlayStation 1, fiquei com o PlayStation 1 um bom tempo, mas, imagina, eu joguei Half-Life, eu joguei o primeiro Doom, joguei Quake 2 e 3, joguei Daikatana, joguei Forsaken, joguei... Então, assim, o PlayStation 1 e o PC sempre estiveram ali lado a lado. Eu jogava um jogo com meu pai de corrida chamado GP3, Grand Prix 3, da Hasbro. Pelo menos era publisher da Hasbro, não lembro se ela era, né, maintainer do jogo. Mas o F-22 Raptor também. Um jogo de avião que eu achava muito massa, sempre adorei. Inclusive é um dos que me despertou grande paixão pro avião, porque a parada de você voar, sabe, é incrível. Então, pra uma criança, você voar, tipo, aquilo pra mim era muito da hora. Mas assim, logo depois do PS1, veio definitivamente o PC, por quê? Meus pais venderam meu PS1 e eu fiquei só com o PC. Mas eu não fiquei distante dos consoles, porque lá em casa a gente sempre emulou muitos jogos de console. Sim. Nos anos 90 era a selva, né, da emulação, tudo, e realmente todo mundo 90, 2000. o velhinho em algum momento. Tipo, cara, assim, o meu Jolly Roger é com sorrisão e tapa-olho, tá ligado? sem vergonha nenhuma, tipo. Tanto que hoje eu faço questão de retribuir, né? Tipo, quando eu digo retribuir, tipo, hoje eu compro os jogos, se for um jogo de uma equipe, de uma empresa que eu apoio muito, cara, se eu tiver, tipo, se eu conseguir pegar no time, existe um jogo que eu tô esperando muito, até a Collector's Edition eu vou atrás, mas foi uma pessoa que usou um Jolly Roger forte ali, sabe?
E isso me ajudou a conhecer muitos jogos. Tipo, cara, tem jogo que eu nem lembro mais hoje o nome, mas, por exemplo, eu tava lembrando de um jogo de luta que era. O nome era um nome meio alemão, tipo, era Guys, tipo. E eu Uau. só baixei ele porque a capa dele era. Tipo, tinha o Cloud, a Tifa e alguns outros personagens de luta. E eu baixei ele por causa do Cloud, basicamente. Tipo, um jogo de luta que eu posso jogar com o Cloud, tá ligado? Eu falei, cara, que fera. Tipo, muito Eu bom. acho que eu sei, E eu, aí, eu acho que eu sei qual que você está se referindo. Ô Silvia, quando a gente fala de PC, e eu estou uhum, muito ansioso para a gente chegar nesse jogo, em algum momento você tropeçou em StarCraft. Mas eu queria saber muito. se você tropeçou, assim como eu, se você tropeçou em Warcraft primeiro antes de chegar em StarCraft. Sim, o meu padrinho tinha o CD original do Warcraft 2, o box original do Warcraft 2. E a gente instalou lá em casa e tal. Meu pai nunca foi muito fã da franquia de Warcraft, mas eu adorava. Meus pais e meu padrinho, eles faziam LAN. Bom, essa aí é uma coisa muito arcaica para as pessoas hoje, talvez, mas Sim, o é papo LAN de era velho. você carregar a sua caixa de 30 quilos para casa do seu amigo, tentar ficar umas 2 horas lá configurando a rede para vocês poderem jogar em multiplayer. E aquilo, cara, eu jogava muito Age of Empires. Sim, Então, Age of Empires foi o RTS, assim, dos meus pais, ali, do meu pai com meu padrinho. Aí tinha mais dois tios, assim, que jogavam. E depois Command Conquer, ok? Age of Empires, Command Conquer, que eram os Command Conquers clássicos, antes ainda de Generals, Generals nem sonhavam em existir, ok? sim. Então, os jogos que a gente jogava na LAN eram Age of Empires, F-22 Raptor, Ghost Recon, o que chama? O Command and Conquer e então Delta Force também. Cara, Delta Force era um FPS, tipo, caraca, pra época que ele era incrível. Não é o Delta Force de hoje em dia que você vê na Steam, não. Era um Delta Force, cara, lá atrás. Outro jogo, totalmente diferente a vibe. Sim. E depois, pronto, veio StarCraft. StarCraft e quando teve o Brood War foi um pouco depois, né? Foi 1 ano ou 2 anos após. E esses jogos eu tenho memórias assim, eu era novo, mas eu tenho memórias fortes deles. Tipo, porque. Excelente. Eu quero chegar exatamente aí, Silvia. Por quê? E para quem está assistindo agora, gente, spoilers para um jogo de 1997? 7. Então StarCraft spoilers para um 97 jogo. e Brood War 98. Ok, então spoilers para StarCraft de 1997. Spoiler alert, tá? Silvia, tem uma personagem chamada Kerrigan que ela, por um acaso é o amor da minha vida. E eu queria perguntar para você, quantos anos você tinha quando você jogou StarCraft original? 90, eu joguei em 99. Devia ter 4 anos de idade. Primeira vez que eu joguei StarCraft. Você tinha 4? Era 4 anos de idade. Um pouco Nossa, terrifying, porque a segunda missão do StarCraft é aquela missão em que você tá fazendo uma resistência de Massara e começa a vir pequenas ondas de Zerglings e vai avançando, até que chega uma wave muito grande de Zerglings. E tu é resgatado pela Hyperion Reino e tal, e você segue depois, você já dropa em uma outra missão. O Reino nessa época é totalmente do Reino do StarCraft 2, é um Reino que controla um Vulture. Tipo, sim. é um cara carecão assim e tal, bem diferente. Mas ali, aquela missão, cara, aquilo me dava medo. Tipo, aquilo me dava medo. Os montes de Zerg League tomando minha base, descendo a porrada. E eu, tipo, meu pai passou pra mim aquela missão a primeira vez. Tipo, eu falei que joguei StarCraft. Eu falei que eu conseguia fazer qualquer coisa de Claro, muito útil, claro. né? Mas eu queria saber, Silvia, quando você se entendeu como gente, você já conseguia entender a história e tudo, como é que foi a sua reação a primeira vez que você entrou em contato com a morte da Kerrigan? Cara, eu fiquei mal porque eu fui jogar StarCraft de novo
Era 2006, eu acho. Tipo, era. Não tinha StarCraft 2 ainda. Eu não sabia o que tinha acontecido com a Kerrigan, Hum, né? Eu sabia que eu fui jogando, e aí então eu me deparo com o momento em que você perde um personagem que é um herói muito forte. Tá te acompanhando na história ali, a lore tá desenvolvendo, e aquilo é muito marcante, porque você vê o contato e como você tinha a relação do Reyna com a Kerrigan, e você vê o abandono que ocorre. E depois disso, você vai pro. Aí depois você salta pro Brood War. E o Brood War você vê o que acontece, tipo, você vê um renascimento de um monstro, né? Você fica, caraca, mano, o plot twist aqui é insano, tipo. E quando vem pro 2 e tal, que todo o plot tem uma resolução, uma explicação, aquilo na minha mente vai. Minha mente decola, cara. Em Heart of the Swarm, minha mente ficou. Caraca, velho. Mas assim, antes da gente chegar em Heart of the Swarm, vamos manter aqui no passado de sim. StarCraft, cara. Poxa, o que eu amava sobre StarCraft e que eu amava sobre os jogos antigamente é que eles ofereciam demais pra ti com muito pouco, sabe? E StarCraft, se você parar pra pensar, é um jogo que você joga 6 campanhas. Se eu contar a Brood War, tá? Sim. Então você tem a primeira campanha que você vai jogar Protoss, Zerg e Terranos. E aquilo é fantástico porque tu tá vendo uma história caminhando a partir de 3 perspectivas. Assim, eu só comecei a associar essa ideia quando veio StarCraft 2, na verdade. Quando lançou StarCraft 2, eu joguei a campanha do 2, que é quase cansativamente gigantesca. A do 2 base é gigantesca. Sim. E depois você vai pro StarCraft. E aí eu joguei de novo o StarCraft. Eu já não lembrava. Tipo, pô, não lembrava. Já tinha passado muitos anos, já jogava muitas outras coisas. Falei, vou jogar mais uma vez a campanha. E aí, cara, eu joguei 6 campanhas e ver como as coisas se amarram, como elas culminam no mesmo ponto no final, pra mim é uma obra de arte. Tipo, eu assemelho a genialidade de quem construiu a lore de StarCraft a um nível, tipo, do que Kojima faz com Metal Gear. Que é uma coisa. Metal Gear também, que é um outro jogo que pra mim. Um jogo do PlayStation 1 que pra mim foi muito marcante. Tipo, era um jogo que. Porque era um jogo que sentava eu e meu pai junto pra jogar Metal Gear. Ah, que memória bacana, hein? Tipo, não era só eu ali, sabe? Não era só eu jogando. Meu pai trabalhava, né? Hoje é aposentado, graças a Deus. Meu Deus. Como cara, como enfermeiro, trabalhou como enfermeiro. Meu pai tem. Vou fazer umas contas rápidas: 69, 40. Meu pai tem 56 anos, eu acho, 57. E. Não? É, tem sim. Não, 50, 60, 60, 60, 63 anos. Meu ok. pai tem. 63. E aí, então. Poxa, meu pai, cara, depois que aposentou ali, eu fico muito feliz que ele tenha conseguido aposentar. Mas assim. Imagina, o cara trabalhava de segunda a segunda, né? Hospital, enfermagem. Depois de um tempo ele mudou para a área de radiografia, então o cronograma dele foi um pouco mais leve. Mas ele ainda tinha tempo para poder sentar e jogar comigo alguma coisa. Para mim era ótimo, sabe? Era a coisa que eu mais queria o tempo todo. Cara, que bacana. Então, assim. E O Metal Gear, tipo, é cinemático, né? Não é um jogo que você entende só pelos diálogos. Você tem que tá ali, tempo, entender realmente o recado ali do jogo tá, você jogar 2, 3 vezes. Eu confesso pra você que Metal Gear é uma das poucas séries que elas estão no meu pile of shame, que eu joguei acho que meia hora do 2, uma vez no meu PlayStation 2, mas é uma série que tem Uhum. acesso agora nos consoles atuais e eu quero voltar um dia, mas eu queria voltar em StarCraft porque Vamos voltar. como eu falei pra você, eu perguntei pra você sobre qual que é o jogo mais marcante pra você numa plataforma e tudo. Eu queria perguntar o que StarCraft, especificamente a franquia StarCraft, representa na tua vida. Ela tem algum destaque específico? Ela foi só mais uma fase? Quando você pensa no StarCraft, na tua história, o que Não. você acha?
StarCraft ele tem um impacto gigantesco na minha vida, honestamente. Gigantesco, assim. Eu acho que é um impacto imensurável, porque não, talvez não StarCraft 1, mas graças a StarCraft 1 eu tive interesse em conhecer o 2, lógico. O ponto do StarCraft pra mim é que, cara, StarCraft 2 foi um momento da minha vida, assim, a gente vai pro StarCraft 2, que é o momento chave que mudou minha vida, veio graças aos tempos do StarCraft 2. Foi então, eu fiz... Eu tava numa fase da minha vida meio chata, né, na faculdade e tal, algumas coisas aconteceram, assim. E aí, então, falei, cara, StarCraft tá aí, pra jogar. Eu não vou voltar a jogar StarCraft. Fui lá, pum, comprei e voltei, comecei a jogar. Treinar e tal, aí eu fui e conheci um canal de uns caras BR que estavam jogando, que era o clã brasileiro chamado Death Zone. E eu vinha fazer parte ali por um tempo, colaborei com eles. Fizemos parte de time, campeonatos, organizamos campeonatos. Foi muito divertido essa fase. E, poxa, não nada mais nada menos, o StarCraft me levou a Ju e a Ju me levou a ti. Então, tipo, não tem chave de virada na minha vida envolvida com games maior do que essa. Sabe? Assim, sem exageros, tá, galera? E Celso, a influência do Celso na minha vida mudou minha vida pra melhor em, sabe, 1 quadrilhão% imensurável. Por que disso? Cara, as oportunidades que eu tive, os ensinamentos, a sabedoria desse cara é desleal. A sabedoria desse cara é desleal. A camaradagem desse cara é desleal. É assim, eu sempre admirei e sempre olhei com muito respeito. Um cara que chega pra um jovem de 22 anos, 21 anos e tem a paciência de explicar certos processos, como a vida funciona no mundo. O Celso foi foi a primeira pessoa, assim, que foi o meu chefe, vamos dizer assim, tá? Então, uma experiência profissional gigantesca veio ali, uma formação, um caráter, um senso de compromisso e dever, um senso de servir muito grande, sabe? Eu tenho isso de criação, mas ter isso à prova e ter isso validado e valorizado foi muito importante, sabe? Me ajudou a ter um reassurance, sabe? Uma ressignificação, uma afirmação para alguém que tava vivendo um período que tava duvidando de si. Aquilo sabe? Foi uma mudança. Foi marcante, foi diferente, sabe? Pra mim foi... eu não sei, eu não sei explicar bem com palavras, sabe? Desculpa o balbuciar aqui, a perda. Eu não sou uma pessoa lá muito eloquente, mas é simplesmente o momento em que eu vi que, cara, vale a pena você servir, né? Tipo, basicamente isso, servir de queixo erguido, tudo que você fizer, toda a educação dos meus pais sendo colocada à prova e sendo validada foi incrível, que Rafael sempre sirva, Rafael tem orgulho de quem é, Rafael tem orgulho de servir, Rafael tem orgulho de, sabe, dar o seu melhor, não tenha medo de errar. E, poxa, o Celso foi um cara que me ajudou bastante ali nessa época, né? Eu tive uma fase também que aquilo ali... Pronto, através dos jogos, através dos jogos eu consegui fazer contato com pessoas incríveis. Fiz o contato com o Celso e eu levo até hoje, sabe, os ensinamentos. Até hoje, Celso, isso é sem exagero nenhum. A experiência que eu tenho profissional, que eu recebi de ti, né, os conselhos, eu levo adiante. Os meus amigos, quando vêm me perguntar hoje, porque hoje eu sou uma pessoa graduada, hoje eu sou uma pessoa com 6 anos, quase 7 anos de experiência profissional como programador, sou um programador sênior, e as pessoas hoje em dia são pessoas que vêm me procurar para tirar dúvidas e eu fico feliz de poder orientar elas assim como tu me orientou um dia, né, naquela fase. Então, assim, cara, basicamente o StarCraft, sim, sem dúvida, é o jogo qual eu nutro um grande carinho. E tirando esse lado que é
ponto nitidamente muito importante. Cara, eu sempre tive muito apego pelos Protoss e pela mensagem de honra que existe, pelo código de honra e dever que existe entre os Protoss. Então, My Life for Hire nunca foi uma coisa tão fácil de se entender pra mim, sabe? Aquele momento ali em que você tem personagens como Zeratul, que apesar das diferenças, ele não olhava, sabe? Ele olhava pra além das raças, né? Tipo, ele buscou compreensão e harmonia entre todas elas. Então, a sabedoria do Zeratul pra mim era uma coisa que sempre inspirava bastante. O Tassadar era um cara que carregava o significado de sacrifício. O Artanis era um jovem que estava muito cedo aprendendo e sendo colocado à prova. Eu me identificava com essa parte do Artanis, de tipo, tá sempre sendo colocado à prova como um cara que, poxa, tem muito que lidar, sabe? Numa fase da vida que ele não esperava, tipo, você não espera que você acordar um dia e você ter que resolver o problema de todo o setor de uma galáxia nas suas mãos, sabe? Sim. Ele tinha muito pra lidar. E ele teve o papel de reunir várias ordens Protoss, né? Porque StarCraft 2, talvez o ponto mais fraco, talvez, de StarCraft 2 é que StarCraft 2 foi o primeiro Marvel Universe que você vai imaginar na sua vida. É o primeiro negócio, tipo, vamos reunir os amigos aqui e no final vamos enfrentar a grande sombra malvada, sabe? Tipo, você para pensar, ele é o primeiro que... A Kerrigan reúne várias Hive Minds, várias tribos Zergs. O Reynor consegue reconciliar vários humanos. E o Artanis consegue ir a várias ordens Protoss e reunir várias armadas. Tipo, pronto, foi a união ali dos 3 grandes poderes e Capitão Planeta, vambora. E bye bye Xenomorfo, tá ligado? Sim, Mas eu acho que assim, pra eu não prender muita gente nesse tema, eu acho que é isso, Celso. Tipo, sinceramente. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando, mas eu não quero soar muito, como diz a expressão, muito bajulador. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro bajulando, mas eu acho que eu não quero. Mas não, obrigado, cara. Obrigado por você me dar uma resposta tão completa. Realmente, eu não estava farmando elogios, mas eu com certeza estava buscando de você. Porque é isso que StarCraft representa para mim. Hoje em dia, que eu já terminei minha jornada dentro da Blizzard Entertainment, quando eu olho para trás e eu penso na franquia StarCraft, além de eu ser apaixonado pelo StarCraft desde o primeiro, daquela cena da Kerrigan no primeiro ser tão impactante para mim, e ela ser uma personagem tão impactante, eu acho que, tirando a Yuna do Final Fantasy X, para mim a Kerrigan é a melhor personagem feminina que eu já vi, e uma das melhores personagens ponto final da indústria de games. Muito, muito bem feita, o arco dela eu acho maravilhoso, se não perfeito. Mas realmente, quando eu perguntei para você, eu queria chegar no nosso encontro, porque para mim isso foi uma coisa muito interessante, Silver. Eu queria perguntar para você qual que é a sua opinião sobre isso, porque antes de eu trabalhar dentro da indústria, especificamente da Blizzard, eu via games, eu jogava a maioria dos jogos, a grandíssima maioria, se não todos os jogos que eu jogava eram single player, era um Forever Alone ali, e eu vivia a minha vida ali e tendo aquilo como um hobby. Só que quando eu fui trabalhar na Blizzard e fui para BlizzCons e coisas do tipo, eu comecei a me expor a comunidades, independente do meu trabalho ser gerenciamento de comunidade, mas eu comecei a conhecer comunidades, eu comecei a conhecer pessoas que, ao invés de se isolar por causa de games, elas se encontravam por causa de games, essas conexões apareciam. Eu conheci pessoas que fizeram amigos para a vida, que se casaram, que encontraram amigos para a vida, que é o nosso caso, e eu fiquei fascinado com isso, porque era uma coisa extremamente nova para mim. Mas por isso que eu trouxe StarCraft, porque se você falar para mim StarCraft, eu vou falar Silver e Ju. É a primeira coisa que vai me passar pela cabeça. Não é mais Kerrigan,
né? Não é mais nada em específico. É claro que a trilogia do 2 o StarCraft e a expansão Brood War são inesquecíveis. Eu recomendo qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui, vendo a gente, para ir na Battle.net, baixar o jogo e jogar, porque são experiências muito, muito memoráveis. Mas é realmente a conexão com outro ser humano que é o grande barato para mim. E aí eu queria perguntar para você, Silver, hoje em 2025, o que gaming representa na sua vida? Quais são as conexões que gaming traz? Assim, você é um cara casado agora, então assim, a sua esposa joga videogames? Como é que é videogames na sua vida em 2025? Eu sei que eu fiz 20 perguntas em uma, mas eu acho que você tem clareza suficiente para expandir em algumas. Vai lá. Vamos lá. Então, assim, por exemplo, você perguntou da minha esposa tá jogando um jogo chamado Forgotten City ali no PS5, ali na sala agora. Legal. Esse jogo é incrível, fabuloso. Tipo, é um jogo de múltiplas decisões e múltiplos finais. É interessante demais a história dele, por sinal. Ainda tô muito ligado a videogames, ainda jogo hoje, em 2025. Games pra mim hoje ainda representa manter os laços que eu fiz ao longo do caminho. Ele representa uma reafirmação de quem eu sou todos os dias. Os jogos hoje ainda assim ainda alimentam muitos desejos e muitos sonhos meus, sabe? Eu ainda tenho um desejo de ter alguma fase da minha vida em que eu consiga trabalhar na indústria dos jogos. Eu entendo que é uma indústria mais difícil, não é tão estável quanto a que eu tenho hoje. Tipo, hoje eu tenho um emprego extremamente estável como programador. E eu sei que a história dos programadores de jogos não é a mesma, né? Mas eu ainda tenho muito desejo de desafiar aquele caminho ali. Minha esposa já tentando desligar a luz da sala, desligando isso aqui no quarto. Eu tenho assim. Olhando por todo o espectro, se eu ver o que jogos representam pra mim, em 2025 seria a soma de, poxa, muitas outras coisas que se passaram desde então. Tu comentou a parte de como que os jogos unem as pessoas. Eu tive muito contato com isso relativamente desde pequeno, porque no momento em que internet banda larga chegou na minha casa, eu tive contato com MMOs. O primeiro MMORPG que eu joguei foi um jogo chamado Mu Online. Depois eu fui jogar Ragnarok. Depois eu joguei um jogo, cara, que ele não é popular. Não é popular mesmo, mas é um jogo pelo qual eu gastei pelo menos uns 10 anos da minha vida jogando. Volta e meia eu ainda tenho vontade de voltar a jogar ali, tipo, baixar um servidor pirata que for. Porque eu acho que porque os servidores oficiais, a maioria deles foram abaixo, que é o Granada Espada. Ele é um jogo com a temática e é um dos temas ali que mais me chama a atenção, que é o steampunk vitoriano, sabe? Que é ali uma faixa do tempo na qual eu gosto muito. Eu gosto, por mais que eu goste do futurista, eu gosto do medieval fantasia, eu também, esse pra mim ele tem, e a maneira como ele aborda como é que ele transformou um mundo que é tão tangível em algo fantasioso, pra mim é fantástico, sempre foi fantástico. O Rising Force Online, a.k.a. RF Online, também. E, cara, todos esses jogos somaram pra mim amizades, assim como tu, tipo, pessoas que se casaram, pessoas que se conheceram através dos jogos, amigos que eu tenho até hoje, pessoas com quem eu jogo videogame até hoje. Eu tava hoje mais cedo no Discord de um amigo que quem eu joguei Granada Espada a vida inteira, a gente sempre se aventurava nas coisas, tipo, a gente jogou Granada Espada, Warframe, Battlefield, volta pro Granada Espada, joga um pouco de World of Warcraft, sai de World of Warcraft, sabe? Então, eu ainda tenho esse vínculo com as pessoas e tem pessoas que eu ainda não tive o prazer de encontrar pessoalmente. E eu quero muito conseguir realizar isso um dia em algum momento. Só que eu tenho que planejar algumas viagens e tá um pouco complicado de viajar agora em 2025. Sim. Mas assim, Mas com certeza é isso, sabe? De jogos, como tu falou, eu não me isolava. Quando eu disse que eu
eu me isolava lá atrás quando era pequeno, não era no sentido de me isolar socialmente. Era mais no sentido de, tipo, cara, eu, sabe, resolvi as coisas do dia hoje, agora eu quero um tempo pra mim e continuar a aventura daquele personagem que eu gosto muito, que eu quero saber o que acontece em seguida, sabe? Eram sempre, assim, um jeito de querer aproveitar mais histórias e mais histórias. Ou. Como é que chama? Por exemplo, o que teve de. Quando eu joguei Spyro era muito legal. Tipo, o Spyro. E, mais uma vez, tipo, parando pra pensar nisso como gancho, ter jogado tantos jogos me ajudou a criar conexão com mais facilidade com várias pessoas. Porque, por exemplo, o Nightsune é um grande fã de Spyro. Eu adoro o Nightsune. E a gente conversa, a gente para ali, joga, eu vejo ele jogando o Spyro, fazendo speedruns e falo, caraca, eu lembro disso e tal. E a gente trocar ideias, sabe? Ter pontos comuns. Então, o videogame ajuda facilmente a construir pontes. No mínimo, pra dizer no mínimo, é o melhor quebra-gelo que existe. Tipo, É verdade. no mínimo, o melhor quebra-gelo que existe. Cara, poder conhecer algumas franquias, sabe? Tinha franquias que eu não fazia ideia de o quão grande elas eram, né? Mas eu conheci talvez o videogame. Warhammer, sabe? Eu era um moleque, tipo, Warhammer eu acho que é uma coisa muito mais aí do ENA. E aqui no Europe tem aqui uma galera forte, mas pronto, eu sou do Brasil, cara. O Brasil não tem essa parada de com Warhammer, É né? verdade. Warhammer ficou muito popular depois, né? Games Workshop não é uma empresa. Pô, você vira no Brasil e fala assim, pô, você conhece a palavra do Nosso Senhor Imperador? Não, ninguém conhece. Então, um grupo de pessoas mais nerdona que vai conhecer, sabe? Exato. Então, assim, outra coisa, videogame pra mim ajuda porque eu nunca tive muito contato se eu parar pra pensar no meu ciclo de amizades, hoje tem pessoas mais novas que eu que fazem parte do meu ciclo de amizade, né? O Cameratos e os amigos deles, não sei se você vai lembrar do Cameratos, né? São ali uma dessas pessoas. O... Eu lembro do Mas assim. SWAT. Então, SWAT, Cameratos eram, né, pessoas ali com quem eu fiz amizade e, tipo, até hoje converso com eles. Mas, cara, quando eu paro pra pensar, meu ciclo de amizade sempre foi mais velho do que eu, né? Então, E mesma a coisa informação que eu, a informação que eu absorvi, a influência que eu tinha era diferente. Pô, amigos que eu tenho hoje, assim, inclusive faz um tempo que eu já não converso, mas eu mandei um oi pra ele uma última vez, ali faz umas 2, 3 semanas. É o Hidden, por exemplo. porra, O grande. Hidden. Nossa! Aliás, desculpa te interromper, mas quando você falou do Night, o Goiano mandou ali um saudades Night no TikTok. Com certeza o Night Suno já está convidado para vir aqui, então numa live em breve a gente vai ter o Gamer Profile com o Night Suno. Fica ligado aí e segue a gente, o Goiano, porque isso vai acontecer. E o Hidden, você acabou de me lembrar, o Hidden, o Oxer, são pessoas com que eu gostaria muito de poder conversar aqui um dia. Não quis te Uhum. interromper, mas continue falando. O grande Hidden, Tia Gil, aquela galera toda, gente. Pois Galera que... é. Galera ali, tipo. Cara, galera fantástica, né? E assim, sem palavras. Então. Cara, só fazer um pequeno parênteses pra responder bem rápido. O Claro. Goiano perguntou qual é o Crash. Crash 3, Goiano. Time Warp. Pô, divertido pra caramba. Pronto. E aí, voltando. O. Que assim, eu acabei por ter muito contato com essas pessoas e depois eu tive a oportunidade de ter. Depois de um tempo eu comecei a fazer assim, parte de contato, como veio o TeamSpeak e Discord, eu não era mais só por texto, né? Que a gente jogava videogame com as pessoas, a gente se conectava também por voz. Então, quando eu comecei a fazer parte de Discords, em que eu fazia parte de clãs da gringa ali, cara, pra mim era fantástico. Eu tava conversando em inglês, tava exercitando o idioma, tava fazendo valer, sabe, aquele aprendizado. Pra mim é muito importante quando eu consigo validar as coisas que eu aprendi, sabe? Falar assim, tipo, não aprendi isso pra nada, eu usei pra alguma coisa, sabe? Tipo, fazer as coisas ter significado pra mim é uma coisa muito interessante. E aí, então, os jogos são isso, cara.
Eu posso te falar com segurança que, assim, eu não vou sair citando o nome de todo mundo aqui, mas eu sei bem todas as pessoas que eu conheci nessa jornada com os jogos e com os MMOs, principalmente. Os clãs que eu participei, as aventuras na qual a gente se meteu ali, sabe? Os caos que que nós causamos. Sério, quando eu digo caos, eu e esse amigo com o qual a gente jogava Granada e Espada, a gente conseguiu ser responsável por criar toda uma rixa entre uma facção e brasileiros. Tipo, uma facção, né, um clã, passou a odiar brasileiros por causa de nós. Basicamente isso. Então, assim, foi, foram anos muito marcantes, tipo, e eu não fiquei, né, só com esses jogos. Depois eu tive um episódio ali, uma fase com Destiny, que Destiny eu não joguei o 1, porque eu era exclusivo do console do Xbox, eu nunca tive um Xbox, mas o Destiny 2 veio pra PC. O Destiny 2, por sinal, tem uma história engraçada comigo, porque é um jogo que eu odiei. Eu odiei o primeiro jogo. O jogo base. Pra mim era um jogo, sabe, totalmente sem graça, sem loop, e quando eu comparava ele com Borderlands, é um jogo que eu amo. Borderlands pra mim tinha um loop e era muito mais acelerado, era, pô, muito mais interessante. E tinha o Borderlands e eu tinha o Warframe ainda como referência. Então tinha muitos frames de comparação que pra mim eram muito mais interessantes, muito mais evoluídos do que Destiny. Só que depois, veio um ano e meio depois, o Serra do Mago veio e falou assim, pô, vem testar aqui ele e o Knight ficaram tentando me convencer a jogar a expansão que saiu, a Forsaken. Cara, dali eu virei um rato de Destiny. E eu joguei Destiny até o final da história. Vamos dizer assim, o ato principal que veio a Final Shape no ano passado. Onde. Ano passado? Ano passado. Onde a gente enfrenta finalmente a entidade da treva. Sim. E derrota ela. E a história, pronto, tem um final de um arco ali. Cara. É um momento ultimato, né? É como se fosse foi o momento MC Ultimatum, tá ligado? Sim. Então, assim, foi um momento que, assim, de virada pra mim, porque eu descobri uma coisa no Dash 2, que é, apesar de o jogo ter algumas falhas, o loop base dele ser muito fraco, pra mim, foi o jogo onde eu encontrei o melhor sistema de raids, sabe? Mecânica, em termos de FPS, mecânica, necessidade de comunicação, teamwork. Então, eu sei que tu não é muito chegado a FPS aí, mas não é muito aquilo pra mim, eu fiquei fascinado, eu adorava, tipo, era juntar no Discord, passar cal, passar informação, e aquilo exigia, sabe, todo mundo atuar e colaborar bem pra que as coisas funcionassem. Aquilo, cara, me prendeu de uma forma que eu falei, cara, agora eu quero mergulhar nesse mundo. E aí, tipo, mergulhei em Destiny até chegar ao final. Eu nunca aprovei muito o lado, a maneira como que a Band capitalizava em cima de Destiny, mas, cara, eu queria muito chegar até o final do jogo. Assim, porque assim, eu falo isso sem medo porque é a verdade. Tipo, pra tu jogar da campanha base até a Final Shape, se eles tivessem mantido, se eles tivessem começado a fazer alguns bundles, eu acho que tu gasta pelo menos R$1.600, R$2.000 pra você ter todo o jogo. Se você fizesse toda a conta, sabe? Era uma parada absurda. Então, uma expansão que vinha a cada 2 anos, uma expansão de R$250, R$300, sabe? Ali era salgado, é muito salgado. Então, mas tirando isso, foi um jogo que, pronto, eu aproveitei o máximo dele. Mesmo que eu sempre tenho uma regrinha de colocar R$1 pra 1 hora, sabe? Então se eu pago R$100 no jogo, se eu jogar 100 horas, pra mim o jogo se pagou, sabe? Uma parada assim. E aí, tipo, e Destiny eu tinha mais de 4.000 horas, então pra mim valeu a pena. Com certeza. O Goiano falou que eu tive que rir. Falou, já gastei mais do que isso no Pokémon Unite. Tá certo, né? Cada um faz o seu, né? Ô, Silvio, eu vou sair um pouquinho de jogos, que é mais ou menos, né? Mas o podcast é voltado para jogos. Eu queria te perguntar, você hoje vive em Portugal, quantos anos você já está aí já? 4 anos. Completei exatos 4 anos mês passado, no dia 3. Muito bem. Dia 3 de agosto, coloquei o pé nas
terras do velho mundo. Tá certo. Pela primeira vez. O que eu queria te perguntar, você hoje é um homem casado, como a gente mencionou mais cedo. É uma pergunta extremamente pessoal, mas eu vou fazer, tá? Você pretende ter filhos? Certamente. E eu queria te perguntar, sendo menino ou menina, né, no independente, como é que é o seu plano, se você já pensou, se você nunca pensou, pense agora e me fale o que você acha que seria o certo. Qual seria o seu plano de... Porque se a sua criança vai jogar games ou não, isso é meio que óbvio, já faz parte da cultura das gerações novas. Videogame é como se fosse assistir televisão, é uma coisa extremamente natural, o que não era na minha época, que eu sou de 1980. Mas como é que seria o seu planejamento? O que você acha que é mais interessante para uma criança ter acesso, não ter? Qual idade? Que tipos de jogos? Você já pensou nisso alguma vez? Ok. Cara, eu tenho discussões sobre isso com minha esposa às vezes, porque a gente pensa, né, sobre ter filhos e como seria a criação, a gente fica divagando sobre isso. Então, tenho ali uma ideia. Sobre a questão de jogos, então, ali nesse lado, eu imagino assim, como eu tenho eu mesmo como exemplo de que jogos não são o fruto de uma influência ruim, né? Os jogos não influenciam negativamente você. Eu defendo que, tipo, cara, se meu filho... Se eu puder ter meu filho jogando videogame comigo desde pequeno, ele vai estar. A questão é o tempo de exposição, porque os jogos que eu quero que ele tenha contato inicialmente, porque eu sei bem a ideia de estímulos que são providos dos jogos, né, de hoje comparado a 1990. A quantidade de informação que bombardeia o cérebro de uma criança é totalmente diferente, né? Hoje é muito mais intenso, hoje prende a criança num looping. Não só a criança, tá? É adultos também, tipo. Sim. Principalmente, se prende um adulto, quem dirá uma criança. Então, eu tenho essa visão, tipo, não é muito sobre eu não vou deixar, por exemplo, uma criança jogar sozinha, né? Principalmente jogos de celular. A minha visão meu filho não vai ter celular até o ensino médio. Se ele tiver algo, vai ser, sabe, um daqueles celulares antigão que é só pra poder receber ligação e pra eu poder rastrear ele, se eu precisar manter a segurança do meu filho, obviamente, né, no caso. Então, porque o mundo hoje é um mundo muito louco, né? Tem que se preocupar em rastrear sua criança é uma coisa muito louca. Yeah. Eu imagino que sobre jogos eu não vou ter problema assim em deixar então meu filho jogar videogame comigo, jogar um console. Eu não tenho interesse em que ele tenha acesso a Discord, coisa assim muito novo. Eu acho que eu quero que ele faça um caminho um pouco parecido com o meu, né, na medida do possível. Eu não quero excluir dele a informação, saber que aquilo existe, porque eu acho que privar um ser humano é a pior coisa. Eu tenho vários exemplos ao meu redor que provam que você privar uma pessoa, você só intensifica o desejo e faz com que ela tome uma decisão mais burra, sabe? Eu pego, por exemplo, o exemplo de pessoas que tiveram uma criação de pais ali, fanáticos religiosos e que, tipo, fizeram muitas cagadas na vida porque ficaram privadas e depois quando tiveram acesso foi, bom, uma vez só, sabe? Então aquilo impacta. Então eu vejo dessa mesma maneira, então eu não quero que isso aconteça. Então, isso assim, eu tô considerando um cenário onde meu filho vai ter muito interesse por jogos, mas, cara, existe um universo onde ele não tenha, né? Sabe, existe um universo onde ele não tenha. E se ele não tiver, eu vou apoiar também. Se ele quiser arte, música, futebol. Futebol eu detesto, cara. Nossa, não é que eu detesto, tipo, eu não torço, eu não assisto, não acompanho, não sei nada de futebol. Sim. Né? Mas meu controle de bola com os pés é horrível. E aí, então, assim. Mas assim, se ele tiver interesse, eu vou, né, ser pai, eu vou dar apoio. E aí, então. A parte de agora de jogos ali. Deixa eu ver. Os jogos mais single player, eu quero que, tipo, ele tenha aquela jornada single player e tal. Quando ele fizer já uns 10 aninhos, poxa, vai lá, vamos ver como é que você se comporta, né? Vamos colocar ele diante de um MMO pra conversar, pra interagir, ficar ali acompanhando.
né, eu vou poder jogar junto com ele, muito provavelmente. Então, ele vai estar jogando, eu vou estar acompanhando de perto, com quem que ele vai estar fazendo contato, que guilda que ele vai conhecer, né, qual Discord ele vai tentar fazer parte. Vou poder acompanhar. Isso, eu acompanhando ou não, vou saber, né? Porque, tipo, aqui em casa, pronto, nerd tech do caralho que eu sou, eu não vou deixar meu filho, não vou dar mole com meu filho pra essas coisas, sabe? Claro. Não. É igual, eu sei que tem muita influência ruim no Discord hoje em dia, eu sei que eu vi histórias, sabe? Eu acompanhei casos ali, são muito preocupantes sobre o Discord, então a minha preocupação hoje em dia é o Discord, porque o Discord não é só uma ferramenta fácil. A minha preocupação com o Discord é que eles são grupos muito anônimos, muito fechados, muito fácil de você perder o track do que tá se passando na vida das pessoas próximas a ti que tem acesso a Discord, principalmente crianças, no caso. Porque um TeamSpeak, poxa, você vai lá, mete IP e tal, você tem a visão de todo mundo, é um grupo mais limitado. O Discord, cara, imagina, você clica aqui hoje, você vai numa comunidade, uma comunidade com milhões de pessoas, você vai, aquilo ali é um monte de chat, um monte de chats de NSFW que você quer, né, evitar que sua criança tenha contato. Então, assim, é mais complicado. E aí eu tenho que, tipo, ficar pensando assim, isso, né, considerando que quando eu tiver filho, o Discord ainda seja uma coisa, né, tipo, seja um elemento de comunicação, ainda faça parte do meio da internet, da cultura ali, do, da cultura online ali, né, tipo, tem essas várias variáveis que podem mudar o jogo de uma hora pra outra. Claro, mas como você é uma pessoa muito conectada, eu tenho certeza que seja qual for a plataforma da vez, quando você tiver esse momento na sua vida, eu acho que você vai estar muito bem equipado, como você mesmo falou, como rato tecnológico que você é, para que você faça isso. Silvia, a gente vai chegar agora naquela parte do podcast que a gente chama de speedrun, que é eu vou falar uma pergunta ou uma palavra e eu vou encorajar você a tentar responder, ou com uma palavra, ou precisando ali do auxílio de uma segunda ou uma terceira, e de repente, de algum desses assuntos, a gente pode fazer um mergulho profundo, mas relativamente rápido, daqui a pouco a gente volta. Então prepare-se aí para o bate-bola, jogo rápido, speedrun aqui. Vamos lá, começar com o padrãozinho, daqui a pouco a gente começa a sair. Mãe. Querida. Pai. Amado. Família. Tudo. Casamento. Valor. Esposa. Amor. Filhos. Sonho. Casa. Segurança. Lar. Aconchego. Brasil. Terra natal. País. Raízes. Ok. País. Japão. Não sei por que vai ver Japão. Okay. Mas essa que é a questão. Uma tristeza. Minha avó faleceu. Uma alegria. Cachorro. Eu tenho. Um cachorro que eu amo muito. Qual cachorro? Um labradorzinho, uma labradorzinha. Depois eu mostro ela. Ok. Uma qualidade. Perseverança. Um defeito. Teimosia. Muito teimoso. Uma decepção. Romance. Decepção amorosa. Decepção amorosa. Um sonho. Realizado. Qual sonho? Estou uma família, sabe, um lar seguro, felicidade, assim, tipo. Ok. Uma derrota. Formação, acho. Uma vitória. Estabilidade. PC. Gamer. MMO. Granada de espada. World of Warcraft. Horda. Boa. Aliança. Fracos.
Eu levantei pra você contar agora. Zergs. Enxame. StarCraft. Guerra. Blizzard Entertainment, no caso. Decepção. Expanda. Eu acho que depois de 2018, a Blizzard perdeu muito do que ela poderia ter sido um dia. E ela perdeu. Eu acho que eu não sinto o amor genuíno pelos players vindo da Blizzard depois de 2018. Desde a saída de Mike Morhaime e Ben Brode, eu vejo claramente que a Blizzard nunca mais foi a mesma. Então, assim, eu posso expandir mais, mas eu não sei se cabe. Mas assim, basicamente, eu vi projetos sendo entregues de maneira totalmente aquém da expectativa. Warcraft 3 Reforged, por exemplo. Eu vi produtos sendo advertised de maneira bastante enganosa, como Overwatch 2. Eu vi, assim, uma forte busca por apelar ao lado nostálgico, mas sem entregar nada de grande valor de novo. Eu vi muita promessa e uma expectativa sendo inicialmente atingida, capitalizando na nostalgia e um pouco no sentimento de que existia em Diablo 2 e em Diablo 4, para depois entregar algo totalmente, sei lá, outdated, tipo, entre Diablo 4 e Diablo 3 a única diferença é o gráfico, sabe? E o ritmo. Eu acho que hoje em dia nem o ritmo, porque hoje em dia o jogo são dois jogos da mesma intensidade, mas tem nenhuma grande construção por trás. É um jogo bonito, mas a lore do jogo me desaponta muito. Okay. Eu concordo com você que a Blizzard mudou muito a partir de 2018, 2019 ali, como você apontou, e eu concordo também com o que você disse sobre a série do Mike Morhaime, e eu diria que não é nem que a empresa mudou depois que o Mike Morhaime saiu. Eu diria que seria impossível a empresa não mudar com a saída de uma figura tão icônica e um líder tão único e tão focado nos players como o Mike Morhaime. É com certeza a minha impressão. Obrigado, Goiano tinha que mandar dele. O problema da Blizzard foi a saída do Humilde. Com certeza. Cara, tá. Assim, é porque a gente foi Blizzard Entertainment, porque como eu sei que o Celso é Bislatã e eu tô tentando ser muito cauteloso aqui nas palavras devido o respeito ao Celso e a história dele na Blizzard, né? Então eu tenho que medir muito aqui até onde eu posso expandir, mas, cara, a Blizzard Latam perdeu imenso com a saída do Celso. No momento que teve a saída do Celso, você não teve mais. Assim, pelo menos de quando eu vejo fotos de eventos em São Paulo, não é a mesma coisa. Né? Tipo, são coisas muito mais Fireside Gatherings, assim, tá, ok. Só pra. Pelo menos as fotos não fazem jus, não fazem um brand que faça jus ao que a gente já viu quando era o Celso lá no frontline do Blizzard Latam. Olha, o que eu vou dizer em relação a isso, eu tenho que ser muito honesto, existe uma reestruturação do time ao longo dos anos acontecendo e eu vejo crescimentos grandes, porque se você imagina um time como, por exemplo, só de comunidade, para a América Latina você tinha 8 pessoas. Uhum. E daqui a pouco você vai reduzir para 2, né? Então, assim, já é uma coisa muito complicada. Aí você pega o time Latam, você está falando aí de quase 40 pessoas, aí você reduz a 5. Uhum. Então, você vê o tamanho do impacto desse tipo de coisa, né? Então, assim, não é necessariamente a qualidade dos profissionais, é o que eles podem absorver. Então, assim, todos esses outros projetos
você vai ter que tirar a prioridade disso. O que eu vou dizer é, como hoje eu sou simplesmente um consumidor, né? Eu não faço parte da Blizzard Entertainment desde março de 2024 do setor da América Latina desde 2021. O que eu posso dizer é que a reascensão, se essa palavra existe, eu estou gostando de ver. Existe agora um time pela Tel Games, que eles são agora terceirizados, que cuidam da Blizzard Entertainment. A Nai e a Dai, né? A Daiane e a Nayara, para mim, fazem um trabalho excelente. Agora, é claro, você tem que medir os recursos com que eles conseguem trabalhar versus os recursos que eu tinha, né? Eu vi uma realidade, e eu falo isso assim, hoje eu posso falar... Você viu o Golden Age, né? Exatamente, mas um Golden Age é de recursos também. Literalmente, a palavra Golden aí tem duplo sentido, porque eu tinha ouro na minha mão. Eu tinha como fazer um evento e eu voar de um outro país para ir dar suporte direto, eu voar o Silver para participar desse evento comigo. No evento que eu estou falando especificamente, que você voou para lá, Silver, eu trouxe o Ox do Japão, cara. Sim, entendeu? Cara, foi. E na boa, trazer o Ox do Japão, com o dinheiro que eu trouxe o Ox do Japão, eu podia fazer um evento só com aquele dinheiro. Eu tô sendo honesto. Imagino, sim. Papo reto. Então, assim, quando eu observo hoje, eu tento medir o trabalho entregue com os recursos existentes. Se isso faz sentido. Porque eu acho que se eu tivesse hoje no lugar dos profissionais atuais lá, talvez eu estivesse fazendo o mesmo que eles estão fazendo agora. A mesma coisa. Ou até menos. Eu quero dar muito, muito mérito ao trabalho que eles estão fazendo. Mas realmente é uma realidade diferente, assim, pensa, 40 profissionais para 5 profissionais, quantas coisas deixam de virar prioridade, né? Mas, sim, claro. Voltemos para o bate-bola jogo rápido aqui. Esports. StarCraft. Com certeza. Pai dos esportes. Sim. PlayStation. Decepção. PlayStation 5, decepção. Ok. Agora vamos... top 5 jogos de todos os tempos para você. Cara, essa pergunta eu li tantas vezes, Celso, eu não consegui. Porque os jogos, tipo, vão entrando na fila ali. Só que eu sou muito apegado, eu fico com dó de, tipo, cara, eu vou tirar esse jogo da lista, esse jogo é meu top 5, não é? Porque o jogo que eu joguei mais recente e que eu gostei muito, ele acaba gerando um impacto sentimental muito grande. Eu fico, não, esse é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Só que não é bem assim, sabe? É difícil. Se eu pudesse estruturar... né? Se eu pudesse estruturar por épocas da minha vida, era mais fácil, mas... O top 5, por exemplo... Cara, eu joguei o Death Stranding esse ano, e, cara, pra mim aquele jogo é super, sabe? Aquele jogo é fantástico, porque a história dele, o que o Kojima tenta passar como... E a percepção que eu tenho de jogos mudou ao longo dos anos também, certamente. O que eu busco encontrar num jogo, né? Quando eu tô jogando um jogo... Eu jogava jogos competitivos, eu não posso comprar um jogo competitivo com um jogo com uma experiência totalmente single player. Mas eu vou tentar jogar aqui uma lista, ok? Eu vou tentar jogar uma lista. É o que o seu coração tá falando agora. Então vamos lá. Primeiro jogo, eu acho que seria Final Fantasy 3. Uau. Porque esse jogo é um RPG que, pra mim, marcou várias gerações. Apesar de tempo vai, tempo vem, eu não gosto de tirar esse jogo da lista, né? Esse jogo é um jogo que ele tem uma das lores mais divertidas e chocantes ao mesmo tempo de Final Fantasy. Pra mim, né? O segundo jogo seria... Eu não vou lembrar... Quando eu estiver falando algum jogo assim que tem todo um grupo, né? Toda uma... Tipo assim, igual StarCraft, eu não vou só falar de StarCraft 1 ou 2. Tipo, considere toda a franquia. Obra, né? Sim. Então, StarCraft, por tudo que ele representa na minha vida, certo?
Depois disso aqui, eu vou pra uma lista mais livre de jogos que eu investi mais tempo, que eu gostei muito. Então, Granada e Espada, novamente esse MMO, ele não é popular, mas eu amo esse jogo, amo mesmo. O quarto, Path of Exile. Cara, desde que eu conheci Path of Exile, é o jogo que eu faço questão de voltar temporada após temporada pra jogar. Eu amo, tipo, eu admiro imensamente o trabalho que a Grinding Gears Games faz com aquele jogo, sabe? As bolas fora, a resposta, o feedback, como eles coletam. A comunicação deles com a comunidade podia ser um pouco melhor, mas eu sei que eles tiveram um histórico que aconteceu algumas coisas ali no, que fizeram eles se afastarem um bocado da, da comunicação mais direta com a comunidade. Então tem um contexto. Contrata o Midas. A gente resolve isso aí rapidinho. Cara, e eu acho que eles teriam um grande desejo, eles teriam um grande prazer em trabalhar contigo, Mito. Só que eles têm um problema. Eles são da Nova Zelândia, eles já falaram, tipo, cara, a gente adoraria contratar várias pessoas, mas a gente tem uma restrição de que a gente tem que contratar pessoas localmente. Elas têm que ser contratadas eles têm que morar na Nova Zelândia. Tô arrumando a mala já, então. Vambora. Vambora. Terra do Senhor dos Anéis, uma terra de grande cultura. Com certeza. Uma Mas terra vamos lá, ali com muita história. mais franquia. Eu acho que Quarto, você falou então, 3 já, né? falei Final Fantasy 3, falei o StarCraft, falei Granada Espada e falei o Perfect Exile. Ok. E depois, o quinto, eu diria Destiny. Tipo, Okay. Destiny foi outro jogo que ficou muito tempo ali comigo, né? Mas assim, eu falo, tipo, tem uma série de jogos que se eu fosse ranquear aqui, tipo, porque eu tô tentando não me prender tão emocionalmente ao, às sensações que eu tive, por exemplo, jogando Death Stranding, que foi muito forte, jogando Outer Wilds, que foi um jogo, pô, fantástico. Outer Wilds é um jogo que, tipo, eu juro pra você, eu sou uma pessoa muito fã de exploração espacial e muito fã de astronomia. Então, quando eu terminei, eu sou uma pessoa muito reflexiva. Então, na hora que eu terminei Outer Wilds, eu fiquei em crise existencial. Juro. Ok, boa. Juro. Sabe, a franquia Dark Souls. A franquia Dark Souls é outra franquia que realmente mudou minha vida. Mudou minha forma de. Foi uma das franquias que mudou a forma de ver games. É uma das franquias pra qual eu olho e falo: caraca, por que eu demorei tanto tempo pra poder conhecer isso, pra poder testar, experimentar isso? Porque, tipo, ali. Pronto. Aí a gente vai pra outros jogos, né? Aquela coleção de clássicos. Star Fox, Tekken, Mario, Crash. E. E assim, eu sei que tem uma lista imensa de jogos da qual eu devo estar. Não devo estar puxando aqui agora o nome. Mas você cara, tá roubando já, que eram só 5. esse aqui é só 5, então. Eu te entreguei os 5. Eu só tô estendendo aqui. Eu tô estendendo aqui, desculpa. Não, isso ok. Vamos voltar aqui então. Vamos para. Continuar no bate-bola, jogo rápido. Eu não lembro se eu já falei, mas vou falar de novo. Kerrigan. Líder. Crash. Palhaço. Mega Man. Radical. Melhor boss do Mega Man ou Mega Man X? Se você lembra de algum. Ah, pelo nome? Poxa, mas Sigma. Sigma, perfeito, perfeito. Um livro. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, ok. Preferência as Duas Torres. Ok. Um filme. Senhor dos Anéis. Ok, tudo bem, tá valendo. Uma frase. Cara. Deixa eu ver. Uma frase, humildes. Poxa, é difícil para pegar assim de choque. Uma frase rápida. Uma frase que te marcou, uma coisa que alguém te falou, ou que você ouviu num filme, que você leu num livro. Uma frase que inspira você, qualquer coisa que seja, que tenha algum sentido forte para você. Ok. Um homem sem palavra não é nada. Perfeito.
um jogo para levar para uma ilha isolada, sem ninguém, sem internet, sem nada, para você jogar para o resto da sua vida. Sem internet. Tem internet. Cara, sem internet, que é um ponto muito interessante, né? Sim. Ah, Limita bastante. limita bastante. Minecraft. Boa! Ok, tem possibilidades infinitas, muito bem escolhido. E a última, que Silver por Silver. Eu queria que você falasse um pouco quem você se vê, quando você se olha no espelho, o que você vê hoje em dia? Eu vejo um. Eu vejo um homenzinho que recebeu muito amor da família, muito carinho da família, muito carinho também dos amigos. E que é amado por uma esposa incrível. Que é uma pessoa que tem orgulho do caminho que trilhou até chegar naquele espelho. Então, uma pessoa que faz questão de se lembrar de onde veio, se lembrar das raízes. Uma pessoa que quer ter exemplo na sociedade, quer ser exemplo, quer ajudar o próximo, quer, sabe, poder estar ao alcance de ajudar o próximo. E acredito que seja isso. Uma pessoa que possa estar sempre em paz e com essa paz poder agregar valor. Ok. E por que o apelido Silver? O Silver é bem basicamente o seguinte. Quando a gente foi jogar Moon Online, era eu e mais 3 primos. Então, o Felipe, o Cássio e o Emerson. O Felipe, quando criou a conta dele, falou GoldBR. Eu, sem criatividade, coloquei SilverBR. Os primos Ok. colocaram Black Dragon e Red Dragon. Então, tipo... E desde então, eu uso Silver pra tudo. Porque eu achava legal, Silver... Eu coloco só Silver hoje, mas era Silver BR. Porque nessa época, era mais comum, tipo, você entrava em servidores, como não tinha servidores BR, em sua maioria, você via muita gente colocando a nacionalidade na frente do nome. Certo. Porque assim, era mais fácil você encontrar e comunicar. Então você tinha Silver BR e você via ali a galera, né, com o nick por ali também, e você conseguia, então, estabelecer contato com mais facilidade. A pessoa já olhava, BR, né, tipo, consigo Sim. trocar ideia. Mandava um PMzinho, oba, e tipo, por aí foi. Tudo bem. Olha lá, o Goiânia também Inclusive, já foi ganhando BR. o nome do capítulo tá como Gamer Profile 4 Silver BR. Depois eu vou editar quando eu fizer a publicação oficial, como Silver só. Goiano também já foi Goiano BR. Muito bem, senhores. Então agora a gente se aproxima aí do fim do nosso podcast, tá? Queria agradecer muito a presença de todo mundo que assistiu aqui ao vivo e lembrar que esse conteúdo aqui vai ser editado, ele vai virar alguns shorts no TikTok, então fiquem ligados aí caso vocês queiram reassistir alguma parte dessa conversa. Ele também vai ser reeditado para uma versão de áudio para ir para todos os podcast feeds. Eu não criei o podcast ainda, então eu vou criar até o final de semana e vou colocar os 4 primeiros capítulos de uma vez só. Lembrando que o primeiro capítulo é comigo, são só 15 minutos, mas é eu falando um pouquinho da minha vida. O segundo capítulo é com a Café com FPS, o terceiro capítulo com Parforte e hoje com meu grande amigo Silver BR. Bom, com isso dito, deixa eu pegar minhas notas aqui para a gente fazer as nossas considerações finais. Depois, realmente, agora, depois do bate-bola, jogo rápido, então eu jogo de volta para você, Silver, para que você faça suas considerações finais. Antes de eu só falar uma coisinha, que eu estava lembrando das minhas notas aqui que eu queria falar. Eu vou falar isso para todos os meus convidados sempre, porque é uma frase que mexeu muito comigo e eu acho que é uma boa mensagem para a gente pensar, que independente da sua idade, isso é fundamental falar, porque eu tenho 45 anos, talvez vocês achem que é uma frase de velho, mas independente da sua idade, o bem mais precioso que você tem é o seu tempo, né?
Talvez depois eu colocaria saúde, depois eu colocaria dinheiro, mas isso pode variar. Mas eu acredito plenamente que a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. Então eu queria agradecer, em primeiro lugar, a você, Silver, por você doar um pouco do seu tempo, da sua currency mais valiosa, que é o seu tempo, para que você estivesse aqui trocando informações e poder se vulnerabilizar e falar um pouco da tua história, da tua vida, dos teus gostos e desgostos da vida. E, é claro, agradecer ao chat também. Nas 3 plataformas, a gente está simultaneamente aqui no TikTok, no Twitch e no YouTube. Inclusive, se teve alguma frisada aí, é porque eu costumo dizer que eu tenho um PC, Silver, top de linha, cara. Top de linha, o melhor de 2016. Entendeu? Brabo. Eu nunca... brabíssimo. Então, ele tá assim... ele tá na força do ódio aqui, conseguindo fazer essa situação simultânea. Inclusive, a gente tem um layout completamente diferente para o TikTok, a gente está rodando nativamente no TikTok também, e isso está pedindo um pouco mais do que o meu computador pode segurar. Então, existe uma frisadinha aqui e ali, então por isso eu peço desculpas. Mas com isso dito, obrigado para todo mundo que deu follow na live. Hoje a gente está pertíssimo dos 50 follows, a gente está com 46 agora, e eu queria mandar agora para a grande Silver para que você faça as suas considerações finais sobre o podcast, sobre a sua presença aqui hoje. Então, galera, muito obrigado, Celso, pelo convite, mais uma vez. Eu concordo, totalmente de acordo com a tua frase. Eu também vejo dessa forma, o tempo, ele é a única coisa da qual, não importa o que aconteça, você não recupera, né? Não existe como correr atrás do tempo perdido. Essa é a maior mentira que a humanidade já contou. Eu fico, novamente, mais uma vez, então, imensamente grato pelo convite. Eu fico feliz de poder estar aqui trocando ideia. Foi um momento muito agradável. Foi legal ter a participação aí, a presença da galera que ficou junto no chat. Eu fico aqui, então, com esse desejo de, poxa, já tá acabando, sabe? É como eu falei, eu tava aqui com a expectativa de poder falar horas, sabe? Por mim, a gente falava horas. Então, eu fico com esse sentimento incrível aqui esse sentimento realizado aqui de que foi muito bom estar aqui contigo nesse momento. Essas horas foram extremamente proveitosas, pode ter certeza que vou guardar com muito carinho. E é isso, eu fico aí, muito grato. Valeu mesmo. Cara. Eu agradeço muito, Silvia. Foi muito especial para mim poder trocar com você mais uma vez, depois de todos esses anos aí, e poder até lembrar um pouco de épocas muito memoráveis que a gente tem aí juntos. Então, mas que eu espero de coração, genuinamente, poder ter mais trocas com você especificamente, Silvia, em outras oportunidades aqui no podcast. O formato que eu tenho do Gamer Profile não é necessariamente aonde... É claro que eu quero ter a maior variedade possível de pessoas aqui, mas ao mesmo tempo eu quero dar a oportunidade de pessoas voltarem, porque a vida muda, coisas novas acontecem, a gente tem novas histórias para contar, novos pontos de vista para compartilhar. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. O Goiano botou ali no chat que foi muito massa o papo hoje. Eu concordo plenamente, Goiano, aceita o elogio, e foi muito massa ter você no chat da Twitch, agora no TikTok também, engajando com a gente aí. Então, senhores, mais uma vez, meu muito obrigado pelo tempo de vocês. Um grande abraço. Eu vou fechar lá, quer dizer, na verdade, ainda não. Eu vou falar um grande abraço para vocês que estão aí no podcast e até a próxima. Tchau, tchau.